boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 12 de dezembro. Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin são diplomados no Tribunal Superior Eleitoral como presidente e vice-presidente da República. Eles tomam posse no dia 1º de janeiro. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que Lula foi eleito para governar para todos os brasileiros e que a Justiça Eleitoral lutou contra a desinformação para garantir a lisura e a transparência das eleições. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. STF declara inconstitucionais leis que criam cargos em comissão no Paraná. Em sessão virtual, ministros do Supremo julgam pedido de soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E ainda, Poder Judiciário de Mato Grosso reestrutura escritório social para melhorar atendimento às pessoas que deixam o sistema prisional do estado. O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje a cerimônia de diplomação do presidente e do vice-presidente da República eleitos em outubro. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin estão habilitados para tomar posse no dia 1º de janeiro. O presidente do TSE dirigiu a cerimônia realizada no início da tarde. Assim como nas eleições, o ministro Alexandre de Moraes foi aplaudido de pé pelos presentes. Ao falar, o ministro Alexandre de Moraes exaltou a segurança e a transparência das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais. Ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também defendeu a integridade da justiça eleitoral e se emocionou ao ser diplomado. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário, o diploma. A diplomação é a garantia de que candidatas e candidatos foram eleitas e eleitos de forma legítima pelo povo. Esta é a 12ª vez que o Tribunal Superior Eleitoral entrega os diplomas para presidente e vice. Todos os documentos entregues anteriormente podem ser vistos no Museu do Voto, na sede do TSE, ou através da biblioteca virtual, no site tse.jus.br. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que a criação de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz não pode ser feita pelos municípios. Para o Supremo, a competência é privativa da União. Uma operadora de celular entrou com um mandado de segurança para suspender o recolhimento da taxa de fiscalização de licença para o funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, criada por meio de uma lei do município de Estrela do Oeste, no interior de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou válida a cobrança. A empresa de telefonia entrou com um recurso extraordinário no STF com o argumento de que os municípios não têm competência constitucional para legislar sobre o assunto. O relator do caso foi o ministro Dias Toffoli. O magistrado destacou que a Constituição Federal prevê a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços, assim como a Lei Geral das Telecomunicações estipula que a organização dos serviços abrange a fiscalização da sua execução, da comercialização e do uso. Por fim, a Lei Geral de Antenas atribui à União a competência não só para regulamentar, mas também para fiscalizar aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações. O caso virou tema de repercussão geral, ou seja, a decisão vale para todos os tribunais do país. A tese fixada foi a seguinte: a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.
O STF determinou que a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito do recurso. Toffoli observou que a taxa vem sendo cobrada há 15 anos, gerando receitas para o município, e a decisão com efeitos retroativos afetaria as finanças municipais. Também em decisão no plenário virtual, os ministros do STF declararam inconstitucionais os dispositivos de leis do Paraná que tratam da criação, extinção e transformação de cargos efetivos em cargos em comissão do Poder Legislativo do Estado. A ação foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, que alegou que as normas criam um quantitativo desproporcional e irrazoável de cargos comissionados na Assembleia e que algumas das funções deveriam ser preenchidas por servidores concursados. O relator, ministro aposentado Marco Aurélio, havia votado pela improcedência da ação, mas prevaleceu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que declarou a inconstitucionalidade das normas. O plenário também estabeleceu prazo de 12 meses para que sejam feitas as alterações legislativas necessárias para a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos no lugar dos comissionados previstos na lei estadual ou a sua extinção, mantendo os atuais ocupantes até o fim desse período. Os ministros do Supremo devem concluir hoje à noite, no plenário virtual, a análise da ação que questiona o poder da Assembleia Legislativa de São Paulo no julgamento de contas dos 3 poderes do Estado. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questionou o dispositivo da Constituição de São Paulo que atribui à Assembleia Legislativa do Estado a competência exclusiva para tomar e julgar as contas prestadas pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ao analisar o caso, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a Constituição Federal reserva ao Tribunal de Contas da União a competência geral para julgamento de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, sendo apenas as contas da Presidência da República apreciadas pelo Congresso Nacional. O relator decidiu que o dispositivo da Constituição Paulista é inconstitucional. No voto, ressaltou: vale lembrar, nesse contexto, que o artigo 75 da Constituição Federal de 1988 determina expressamente que o modelo federal de controle orçamentário e financeiro se aplica aos tribunais de contas dos estados, vinculando assim o Constituinte estadual. Diante desse comando, este Supremo Tribunal Federal, ao tratar de temas atinentes às Cortes de Contas locais, confirma a obrigatoriedade da observância da simetria constitucionalmente determinada. A ação preenche todos os requisitos para ser conhecida, não havendo formulação de pedido cautelar pelo autor e já tendo sido colhidos todos os elementos necessários para o julgamento do processo. No mérito, o pleito deve ser acolhido, para que seja declarada a inconstitucionalidade das expressões pela mesa da Assembleia Legislativa e pelo presidente do Tribunal de Justiça, respectivamente, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, constantes na Constituição do Estado de São Paulo. O julgamento ocorre no plenário virtual. Os ministros têm até hoje para lançar os votos no sistema. Até agora, 4 ministros acompanham o relator. A seguir, a gente fala sobre o pedido de soltura do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em julgamento no STF. Voltamos já. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal está julgando 2 habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em um deles, os advogados de defesa pedem a anulação das sentenças. No outro, a liberdade do ex-político que está preso há 6 anos. No primeiro julgamento, a segunda turma do Supremo analisa a ordem de prisão contra Sérgio Cabral, expedida em 2016 pelo então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro. Os advogados do ex-governador do Rio questionam a legalidade da prisão. Um dos argumentos é que Cabral está preso há 6 anos e o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, não chegou a uma decisão definitiva. Outra alegação é que o ex-governador não exerce cargos públicos há vários anos e não tem a mesma capacidade de influência que justifique a prisão cautelar.
Já no segundo julgamento, os ministros analisam a competência da 13ª Vara Federal para julgar a ação penal contra o ex-governador. A defesa de Sérgio Cabral justifica que o caso não deveria ter tramitado em Curitiba e pedem que o processo seja enviado para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, assim como a anulação das decisões até o momento. Sérgio Cabral foi preso acusado de receber propina e beneficiar empresários em obras como a reforma do Maracanã, o Arco Metropolitano e o Parque das Favelas. Até agora, no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-governador recebeu 22 condenações, com penas que somam mais de 400 anos de prisão. Ele ainda é réu em 11 ações. O julgamento no plenário virtual da segunda turma do Supremo tem prazo para terminar na próxima sexta-feira. O Supremo vai julgar a constitucionalidade de uma lei que autoriza o pagamento de aposentadoria por invalidez em consequência de doença mental apenas ao curador do servidor público beneficiário. Em outra ação, a Corte também vai decidir se o Judiciário pode determinar o preenchimento de cargos de defensor público em comarcas carentes. A discussão sobre a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o preenchimento das vagas de defensores públicos em municípios carentes chegou ao STF em um recurso proposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará. O MP pede a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça cearense, que entendeu haver medidas alternativas para suprir a carência dessas vagas, não cabendo ao Judiciário criar esse tipo de obrigação. O Ministério Público do Ceará sustenta que o tribunal local teria afrontado a garantia constitucional de assistência judiciária gratuita aos que comprovarem a insuficiência de meios. Alega ainda contrariedade ao artigo 134 da Constituição Federal, segundo o qual a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa dos necessitados. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada valerá para processos semelhantes em todo o país. O caso está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Marco Aurélio, que antes da aposentadoria já havia apresentado voto dando provimento ao recurso. O relator propôs a seguinte tese: incumbe ao Poder Judiciário impor política pública objetivando a satisfação de direito fundamental, como é o da assistência judicial gratuita aos hipossuficientes, mediante defensoria pública estruturada nas comarcas. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 16 de dezembro. Também está em julgamento no plenário virtual uma ação que questiona a constitucionalidade de uma norma do Distrito Federal que autoriza o pagamento da aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental apenas ao curador do servidor público beneficiário. De acordo com o Ministério Público do DF, a norma viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da impessoalidade da administração pública. O tema também teve repercussão geral reconhecida. O relator ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao recurso e propôs a seguinte tese: a enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Esse julgamento também tem prazo para encerrar na próxima sexta-feira. A Justiça Federal determinou a suspensão urgente de uma cooperativa criada ilegalmente para extrair minério da terra indígena Caiapó, no sudeste do Pará. A decisão acolheu pedidos feitos pelo Ministério Público Federal. Durante as investigações, o MPF recebeu manifestações de lideranças Caiapó contrárias à atuação da cooperativa, que já havia sido multada em R$2 milhões pela extração mineral não licenciada e mais R$730 mil por desmatar 145 hectares ilegalmente no território que fica dentro do município de São Félix do Xingu. Entre as decisões, a Justiça estabeleceu que a Junta Comercial do Estado do Pará deve suspender o ato que constituiu a cooperativa e também não deve registrar qualquer pessoa jurídica que pretenda
pretenda atuar na exploração mineral de terras indígenas. A Justiça também determinou que a Agência Nacional de Mineração deve suspender as atividades da cooperativa e mais, negativar a autorização de pesquisa, lavra e exploração. O IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, devem fiscalizar a área dentro de 30 dias para verificar se as atividades da cooperativa foram encerradas. Em decisão unânime, a 6ª turma do TRF da primeira região manteve a sentença que anulou a desclassificação de um candidato no teste de aptidão física para perito criminal da Polícia Federal por ter excedido o tempo da prova de natação em 2 segundos. O candidato recorreu à Justiça justificando o resultado no fato de a piscina ter bloco de partida não previsto no edital. A União alegou que, ao se inscrever no concurso, o candidato vinculou-se aos termos do edital e que ele não poderia receber tratamento diferenciado dos demais candidatos que realizaram os testes nas mesmas condições. Mas as alegações da União não foram suficientes para convencer o colegiado. O relator desembargador federal João Batista Moreira verificou que o edital realmente não previa blocos de partida. Além do mais, entendeu não ser razoável a eliminação do autor por causa de 2 segundos e considerou a exigência desproporcional por se tratar de seleção para o cargo de perito criminal. Veja no próximo bloco as mudanças no Escritório Social de Cuiabá, que vão garantir um atendimento ainda melhor às pessoas que deixam o sistema prisional do estado de Mato Grosso. Voltamos em instantes. A terceirização do serviço de entrega de bebidas é uma atividade lícita. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que afastou o vínculo de emprego direto de um distribuidor de bebidas com a Ambev, fabricante de cervejas e refrigerantes. O empregado alegou que tinha sido contratado pela transportadora para entregar bebidas na região de Recife, capital de Pernambuco. O distribuidor de bebidas argumentou que desempenhava atribuições ligadas à atividade fim da Ambev e pediu o reconhecimento da ilegalidade da terceirização de mão de obra e do vínculo de emprego direto com a indústria de bebidas. Ele requereu ainda que as diferenças salariais referentes à função fossem pagas pela empresa. A Ambev sustentou que os serviços de transporte de mercadorias não estavam inseridos na atividade finalística da companhia. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, considerou lícito o contrato de emprego do distribuidor com a transportadora, mas reconheceu a responsabilidade subsidiária da Ambev pelos critérios salariais devidos a ele, por entender que os serviços terceirizados à transportadora não se enquadravam nas atividades fim, embora fizessem parte da dinâmica da companhia de bebidas. No TST, a terceira turma, ao julgar o recurso de revista do trabalhador, considerou ilícita a terceirização e reconheceu o vínculo de trabalho diretamente com a Ambev. O entendimento foi de que a entrega de mercadorias estava inserida na estrutura organizacional e no processo produtivo da tomadora de serviços. Ao examinar os embargos da Ambev à seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Hugo Scheuermann, lembrou que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 2 vezes, ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, e que, por isso, não seria possível julgar como ilegal a contratação dos serviços da transportadora. Embora o contrato firmado entre as reclamadas diga efetivamente respeito ao transporte e à entrega de mercadorias, eu penso que é inviável examinar essa controvérsia à luz da Lei 11.442 de 2007. Isso porque a turma não examinou a natureza do contrato firmado, se é civil ou comercial ou de prestação de serviço, apenas analisou a licitude da terceirização nos termos da súmula 3311 do TST, quanto à questão da atividade fim. E sob esse enfoque, licitude da terceirização, são as alegações também do recurso de embargo. Ainda segundo o relator, a subordinação estrutural dos empregados da prestadora de serviços à supervisão da tomadora é inerente a todo o contrato de terceirização, mas isso não se confunde com a subordinação caracterizadora do vínculo de emprego. O ministro, Breno Medeiros, abriu divergência. É em controvérsia aqui que se trata de um contrato de transporte.
e contrato de transporte não há responsabilidade subsidiária. Os embargos falam. Ele cita, inclusive, que seria um contrato de natureza civil e que, em virtude desse contrato de natureza civil, não haveria responsabilidade. Um entendimento mais amplo, no entanto, acabou vencido. E, por maioria, os ministros da SDI1 entenderam que a terceirização do serviço de entrega de bebidas e o contrato firmado entre a empresa de transporte de mercadorias e a Ambev é lícita. O Poder Judiciário de Mato Grosso celebra a reestruturação do Escritório Social de Cuiabá. Com as mudanças, o local vai oferecer melhores condições de atendimento às pessoas que estão prestes a sair do sistema prisional e vão voltar ao convívio social. Um espaço de acolhimento novinho à espera dos egressos e pré-egressos do sistema prisional e seus familiares. O Escritório Social de Cuiabá, instalado em 2020, foi reestruturado e reinaugurado para ofertar ainda melhor uma rede de serviços e qualificação. Eles saem das unidades penais somente com um alvará de soltura. Então, assim, às vezes não, a maioria das vezes sai sem documento, sem identidade, sem registro. Eles não têm a noção e sai tão vulnerabilizado da unidade penal que não conseguem um documento de identidade. E aí a gente entra nesse processo, ajuda, constrói essa cidadania de volta, devolve ele para a cidadania, insere em vaga de trabalho e a partir daí ele sempre pode contar com a história social. O evento foi prestigiado por autoridades dos poderes judiciário e executivo que também participaram, já na sede do Palácio da Justiça, de uma cerimônia que marcou a instalação de escritórios sociais nas comarcas de Rondonópolis e Sinop e a manifestação de interesse da Prefeitura de Araputanga em também formalizar a estrutura. Jaciara e Mirassol do Oeste foram as primeiras a implantar. Tudo isso é resultado das ações do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso e parceiros, que vem percorrendo o estado para pregar essa metodologia de trabalho com foco em quem está prestes a ganhar a liberdade e precisa de uma nova chance. Nós estamos com 5 escritórios sociais instalados e a nossa meta é que para o próximo ano nós tenhamos pelo menos 20. Evidentemente que vamos sair, conversar com os nossos prefeitos municipais, com a nossa comunidade, com os empresariados, com o empresariado, para que nós possamos fomentar e expandir os escritórios sociais do estado de Mato Grosso e assim nós conseguirmos bons índices de ressocialização dos nossos reeducandos. A equipe do GMF, acompanhada do juiz representante do Conselho Nacional de Justiça, aproveitou a data para apresentar a iniciativa em detalhes ao governo de Mato Grosso, na expectativa de apoio. O escritório social ele é extremamente importante porque ele vai articular algumas das políticas públicas já existentes, de atores que já desempenham seus papéis, para que isso tenha maior efetividade, feito através das prefeituras, junto com as prefeituras, com apoio do governo do estado, do judiciário, de todos os poderes. É uma ação estruturada que busca, na verdade, trabalhar a pessoa que passa pelo sistema de justiça e tem a experiência do cárcere, né, proporcionando a ela uma ressignificação da sua vida e da sua trajetória, criando condições concretas da sua estabilização social. Para a desembargadora presidente da Corte Estadual, todos esses esforços refletem o empenho da instituição em garantir a função social da pena. De forma que realmente ele venha, mas ele venha transformado, ele venha realmente mostrar para a sociedade que a pena não foi apenas uma forma de segregar a sua liberdade e deixá-lo à mercê da própria sorte. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você e uma ótima noite.